Pense nisso. Porque em todas as culturas humanas, de todas as épocas, há a ideia de um deus ou deuses. É uma necessidade da alma? É fruto do acaso ou uma construção cuidadosamente moldada pela humanidade? Imagine por um momento que o Deus que adoramos seja menos uma revelação divina e mais um reflexo de nós mesmos. Hoje, você está prestes a descobrir como a história, a psicologia e a necessidade humana se combinaram para criar o que chamamos de divino. E a última parte dessa jornada revelará algo ainda mais surpreendente. Se você gosta de explorar mistérios como este, inscreva-se agora no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe um like, comente suas ideias e compartilhe com amigos. Aqui, mergulhamos em análises que podem transformar a forma como você compreende a fé e a história. Vamos voltar no tempo, muito antes de qualquer livro sagrado ser escrito. Os primeiros seres humanos olhavam para o céu e viam forças incontroláveis. Trovões que rugiam, o sol que surgia a cada manhã, as estrelas que pareciam infinitas. Não havia ciência para explicar o funcionamento do mundo, apenas mistério e medo. Nossos ancestrais, confrontados com um universo vasto e inexplicável, começaram a projetar sua humanidade no desconhecido. Criaram histórias para dar sentido ao que não podiam controlar, atribuindo rostos, intenções e emoções às forças da natureza. Foi nesse momento que o conceito de Deus começou a surgir. Estudiosos como Ludwig Feuerbach, no século XIX, afirmaram que Deus é, na verdade, um reflexo do homem. Em sua obra A Essência do Cristianismo, Feuerbach descreveu que, ao imaginar Deus, criamos um espelho que devolve nossas próprias virtudes e defeitos em uma escala infinita. Isso explicaria por que Deus é frequentemente descrito como amoroso e justo, mas também ciumento e vingativo. O Deus de cada cultura reflete os valores e os medos de quem o criou. E o que isso nos diz sobre nós mesmos? A Bíblia também ilustra essa ideia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas e se o oposto for verdadeiro? E se a ideia de Deus tiver sido moldada à imagem do homem? Por exemplo, o Deus descrito no Antigo Testamento é muitas vezes retratado como um guerreiro tribal, lutando ao lado do povo de Israel. Isso reflete a realidade de uma sociedade antiga que lutava pela sobrevivência em meio a conflitos constantes. Já no Novo Testamento, vemos uma mudança radical. Jesus apresenta um Deus de amor e perdão, refletindo uma época em que a comunidade buscava unidade e esperança em tempos de opressão romana. É como se Deus evoluísse junto com as necessidades humanas. Mas o que leva as pessoas a imaginar algo tão grandioso? Edward Burnett Tylor, pioneiro da antropologia, sugeriu que a ideia de alma e espírito foi uma das primeiras expressões da religião. Ele acreditava que sonhos e visões levaram nossos ancestrais a pensar que havia algo além do corpo físico, algo eterno e invisível. Essa crença, segundo Tylor, deu origem à ideia de deuses que controlam os destinos dos vivos e dos mortos. Agora, uma pergunta intrigante. Será que os antigos realmente acreditavam nesses deuses como seres reais? Ou usavam essas figuras divinas como ferramentas para dar sentido à vida? Sigmund Freud, pai da psicanálise, via a religião como uma necessidade psicológica. Para ele, a ideia de Deus era uma projeção dos desejos humanos de proteção e segurança, como uma criança que busca a figura de um pai forte e amoroso. O problema, argumentava Freud, é que essa busca muitas vezes nos impede de enfrentar a realidade de nossa própria fragilidade. É importante lembrar que essa construção não é apenas uma questão de crença individual, mas também um fenômeno social. Como explicou Émile Durkheim, sociólogo renomado, a religião é uma força coletiva que une as pessoas em torno de rituais e símbolos comuns.
Nos primórdios da humanidade, esses rituais ajudavam grupos a sobreviver, fortalecendo laços sociais e promovendo a cooperação. Porém, Durkheim alertava que a religião não é apenas uma força de união. Ela também cria divisões, definindo quem pertence ao grupo e quem está de fora. Mas e quanto a você? Já parou para pensar em como sua própria visão de Deus foi moldada? Será que ela reflete algo mais profundo sobre quem você é e o que você valoriza? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se você está achando essa discussão fascinante, fique até o final, porque revelaremos como essa construção divina continua a influenciar nossas vidas hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, para não perder os próximos vídeos onde exploramos mistérios como este. Com o passar dos séculos, o conceito de Deus foi se moldando de acordo com as necessidades das sociedades humanas. No início, as primeiras civilizações desenvolveram panteões de deuses, cada um representando aspectos específicos da vida e da natureza. Na Mesopotâmia, por exemplo, Marduk era o deus associado à ordem, essencial em uma sociedade que lutava para organizar suas cidades e estruturas sociais. Já no Egito, o deus Ra, ligado ao Sol, era central em uma cultura dependente do ciclo solar para suas colheitas e sobrevivência. Aqui vemos um padrão. Os deuses não surgem no vazio, mas como reflexos das prioridades humanas. No entanto, algo curioso aconteceu. Quando as sociedades começaram a se organizar de forma mais complexa, a ideia de um Deus único, universal, começou a ganhar força. Por quê? Um dos fatores foi a necessidade de unificar povos diversos sob uma só bandeira. Na época em que o povo de Israel consolidou sua identidade, o monoteísmo emergiu como uma forma de diferenciação. O Deus de Israel, Javé, não era apenas mais um Deus tribal. Ele era o único e verdadeiro Deus, uma afirmação que legitimava o povo como escolhido e sua terra como sagrada. Essa transição é evidente em textos como o livro de Êxodo, capítulo 20, onde Javé declara: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mas essa evolução não foi apenas religiosa, foi política. Como destacou Karen Armstrong em sua obra Uma História de Deus, a consolidação do monoteísmo foi também uma resposta às mudanças sociais. Quando as cidades-estado começaram a crescer, a crença em vários deuses locais se tornou menos prática. Um único Deus universal ajudava a consolidar leis, costumes e valores em uma sociedade em expansão. Assim, o Deus de Israel passou de uma divindade tribal para uma figura cósmica, capaz de governar não apenas o povo judeu, mas todas as nações. Essa mudança, no entanto, trouxe uma questão importante. Se Deus é único, por que existem tantas interpretações dele? Bart Ehrman, um dos mais influentes acadêmicos do cristianismo primitivo, explica que a diversidade de visões sobre Deus dentro do próprio judaísmo e posteriormente no cristianismo reflete a pluralidade de experiências humanas. Os primeiros cristãos, por exemplo, debateram intensamente sobre a natureza de Jesus. Ele era apenas um homem extraordinário ou era o próprio Deus encarnado? Esses debates moldaram não apenas a teologia, mas também o curso da história. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., marcou um momento crucial em que a Igreja decidiu por uma visão oficial sobre a divindade de Cristo, excluindo outras interpretações que já circulavam. No entanto, a história nos mostra que essa busca por uma visão única de Deus frequentemente levou a conflitos. A imposição de crenças e doutrinas gerou divisões, guerras e perseguições. Pense, por exemplo, nas Cruzadas, onde a ideia de um Deus único e verdadeiro justificou séculos de violência. Como argumentou o filósofo Michel Foucault, o poder está profundamente entrelaçado com o discurso religioso,
Quem controla a narrativa de Deus, frequentemente controla as estruturas de poder. E isso nos leva a outra questão fascinante. Como Deus é retratado nas Escrituras? É possível perceber que ele frequentemente reflete o contexto histórico de quem o escreveu. O Deus do Antigo Testamento, por exemplo, é muitas vezes descrito como um líder militar, refletindo a necessidade de um povo cercado por inimigos. Em passagens como Josué, capítulo 6, vemos Deus ordenando a destruição de Jericó, um ato que, sob uma ótica moderna, levanta questões éticas e morais. Já no Novo Testamento, o Deus de amor e sacrifício de João, capítulo 3, versículo 16, reflete um período em que a mensagem de esperança e redenção era crucial para uma comunidade perseguida. Mas será que essa construção de Deus, como reflexo de nós mesmos, ainda está presente hoje? Pense nas diferenças entre as visões de Deus em culturas contemporâneas. Em algumas sociedades, Deus é visto como um juiz severo, refletindo sistemas de valores que enfatizam a punição e a obediência. Em outras, Deus é descrito como uma fonte de amor e aceitação, um reflexo de culturas mais voltadas para o individualismo e a autorrealização. Até mesmo no cinema e na literatura, vemos diferentes representações de Deus que espelham as preocupações e aspirações da época. Agora pare e pense. Como você imagina Deus? Ele é um criador distante e inatingível, ou está presente em cada detalhe de sua vida? Será que sua visão de Deus diz mais sobre você do que sobre o divino? Compartilhe suas ideias nos comentários. Estamos curiosos para saber sua opinião. Se você chegou até aqui, saiba que estamos apenas na metade dessa jornada. Ainda há muito a descobrir sobre como a ideia de Deus moldou e continua moldando a humanidade. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e fique atento, porque a próxima parte pode mudar completamente sua visão sobre a fé e a história. Ao longo da história, o conceito de Deus tem servido como uma lente através da qual interpretamos o mundo, mas também como um instrumento de controle. Imagine o impacto de uma ideia tão poderosa que é capaz de moldar impérios, inspirar revoluções e justificar atrocidades. É impossível ignorar como a noção de Deus foi utilizada tanto para unir quanto para dividir. A religião, muitas vezes, tornou-se inseparável do poder político e a construção de um Deus universal frequentemente serviu aos interesses de quem estava no comando. Um exemplo clássico é o Império Romano, especialmente após o reinado do imperador Constantino no início do século IV d.C. Constantino não apenas legalizou o cristianismo, mas o colocou no centro de sua estratégia política. Para ele, a ideia de um Deus único e todo-poderoso era uma ferramenta perfeita para unificar um império vasto e diversificado. Sob sua influência, o cristianismo deixou de ser uma religião de mártires e marginalizados e tornou-se uma religião imperial, com todos os símbolos de autoridade e poder associados a ela. A cruz, que antes era um símbolo de sofrimento, transformou-se em um emblema de conquista. E então surge uma pergunta importante. Deus foi usado ou moldado para atender a interesses humanos? Karen Armstrong argumenta que a religião, em seu núcleo, foi projetada para transcender o ego humano e conectar as pessoas com algo maior. No entanto, ao longo do tempo, ela foi apropriada por estruturas de poder que a transformaram em um mecanismo de controle. Isso pode ser observado na centralização das escrituras e na monopolização do acesso ao sagrado. Durante a Idade Média, a Igreja Católica manteve a Bíblia inacessível à maioria das pessoas, restringindo sua leitura ao latim, um idioma conhecido apenas pelos clérigos e pelas elites. O resultado foi uma hierarquia religiosa que controlava a interpretação de Deus e, por extensão, o comportamento das massas. Mas nem sempre foi assim. No judaísmo,
antes da centralização da adoração no Templo de Jerusalém, a ideia de Deus era muito mais fluida. Diversas comunidades tinham seus próprios rituais e formas de adoração. Isso é evidente em textos como o livro de Juízes, que apresenta uma sociedade descentralizada, onde cada tribo tinha sua própria relação com Javé. Porém, com o tempo, a centralização do culto em Jerusalém consolidou o poder nas mãos de sacerdotes e reis, criando uma estrutura onde Deus era apresentado como um legislador e rei absoluto. A transição para uma visão centralizada de Deus foi também acompanhada por mudanças teológicas profundas. O Deus, descrito nos textos mais antigos, como Gênesis capítulo 2, é quase humano, caminhando pelo jardim do Éden e conversando diretamente com Adão e Eva. Em textos posteriores, como Isaías capítulo 6, Deus é apresentado como uma entidade cósmica, rodeada por anjos e separada dos mortais. Essa transformação reflete a evolução da sociedade israelita, que passou de pequenas comunidades agrícolas para um reino centralizado e, eventualmente, um povo em exílio que buscava respostas para seu sofrimento. E esse padrão se repete em outras tradições religiosas. No hinduísmo, as divindades locais e tribais deram lugar a conceitos mais abstratos e universais, como Brahman, a alma cósmica. No Islã, a crença em um Deus transcendente e indivisível serviu como um fundamento poderoso para unificar tribos árabes sob a bandeira do profeta Maomé. Essas transições, embora espirituais em sua essência, também estavam profundamente ligadas a necessidades políticas e sociais. Mas aqui está o ponto mais fascinante. Apesar de todas essas mudanças, Deus permanece uma construção profundamente pessoal. Mesmo em culturas que compartilham crenças semelhantes, cada indivíduo forma sua própria imagem de Deus, muitas vezes baseada em suas experiências de vida. É por isso que estudos contemporâneos, como os realizados por Justin Barrett, um pesquisador de cognição e religião, mostram que crianças pequenas tendem a imaginar Deus como uma figura humana poderosa, semelhante a um pai ou mãe. Essa concepção inicial frequentemente evolui, mas a tendência de projetar nossas próprias características no divino persiste ao longo da vida. E agora chegamos a uma questão crucial. Se Deus é, em grande parte, uma projeção humana, isso invalida sua existência? Bart Ehrman e outros estudiosos defendem que essa não é uma pergunta que a história pode responder. Em vez disso, a história pode nos mostrar como e por que criamos Deus, e como essa criação moldou o mundo. A questão de acreditar ou não em Deus permanece, em última análise, uma escolha pessoal, mas compreender a construção dessa ideia pode nos ajudar a explorar nosso lugar na história humana. No entanto, há algo profundamente belo nesse processo de criação. Ele nos mostra a capacidade humana de buscar significado, de transcender as limitações da existência terrena e de imaginar algo maior do que nós mesmos. Essa busca é um testemunho da nossa criatividade, mas também da nossa vulnerabilidade. Afinal, o Deus que criamos é, em muitos aspectos, um reflexo de nossos medos, esperanças e desejos mais profundos. Mas, até agora, falamos principalmente sobre como Deus foi moldado por nós. Na próxima parte, exploraremos algo ainda mais profundo. Como a ideia de Deus molda quem somos, individual e coletivamente. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes para continuar essa jornada fascinante. Pense nisso. Como a ideia de Deus molda não apenas o que acreditamos, mas também quem somos. Não se trata apenas de religião, é sobre cultura, identidade e até mesmo como nos vemos como seres humanos. Desde as antigas civilizações até os dias de hoje, essa ideia tem sido uma força poderosa que influencia sociedades inteiras e molda as vidas de bilhões de pessoas. E aqui está a grande questão.
Essa ideia molda você de formas que você talvez nunca tenha considerado. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, comente suas reflexões e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso. Estamos explorando verdades que podem mudar como você vê o mundo. Para entender como a ideia de Deus molda as sociedades, precisamos olhar para a psicologia e a sociologia. Pense no conceito de moralidade. Muitas culturas atribuem seus sistemas morais à vontade divina, mas será que a moralidade vem de Deus ou foi atribuída a ele? Estudos de psicologia evolucionária, como os de Jonathan Haidt, sugerem que nossa moralidade pode ter raízes biológicas, evoluindo para promover a sobrevivência de grupos. Mas quando associamos essas normas a uma autoridade divina, elas ganham um peso extraordinário. Um mandamento de Deus não é apenas uma sugestão, é uma regra absoluta, e isso tem consequências. Em sociedades onde Deus é visto como um legislador severo, a obediência às leis divinas se torna a base da coesão social. Isso pode ser positivo, promovendo ordem e estabilidade, mas também pode levar ao medo, à culpa e ao controle excessivo. Por outro lado, em culturas onde Deus é visto como um ser compassivo e amoroso, a ênfase está em valores como empatia e perdão. Isso demonstra como a ideia de Deus não apenas reflete, mas também reforça os valores predominantes de uma sociedade. Mas e no nível individual? Como a ideia de Deus molda a forma como você vê a si mesmo? Estudos sobre religião e psicologia, como os conduzidos por Carl Jung, mostram que Deus frequentemente se torna um arquétipo, uma imagem interior que reflete nossa própria psique. Para Jung, a busca por Deus é, na verdade, uma busca por compreender a nós mesmos. Ele chamou isso de processo de individuação, onde integrar nossa visão de Deus é uma forma de reconciliar nossas contradições internas. E isso nos leva a um ponto fascinante. A ideia de Deus pode tanto nos libertar quanto nos aprisionar. Para muitas pessoas, acreditar em um Deus amoroso traz conforto, propósito e um senso de pertencimento. Mas quando Deus é visto como uma figura punitiva, pode gerar ansiedade e até traumas psicológicos. É por isso que tantos especialistas como Marlene Winell estudam os efeitos da chamada síndrome do trauma religioso. Esses estudos revelam que a imagem de Deus que carregamos pode ter um impacto profundo em nossa saúde mental. Mas não é apenas no nível pessoal que Deus molda nossas vidas. É também no coletivo. Considere os movimentos sociais e políticos. A ideia de um Deus justo e libertador foi central para movimentos como o abolicionismo e os direitos civis. Líderes como Martin Luther King Jr. usaram a teologia para inspirar mudanças sociais, mostrando que a ideia de Deus pode ser uma força transformadora. Por outro lado, essa mesma ideia foi usada para justificar atrocidades, como a colonização e o genocídio. Isso nos mostra que Deus, como ideia, é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que pode ser usada tanto para construir quanto para destruir. Agora pare e pense, como a ideia de Deus influencia você? Ela o inspira a ser uma pessoa melhor? Ou ela o prende a uma visão de mundo que talvez precise ser revisitada? Compartilhe suas ideias nos comentários, porque esta é uma conversa que queremos ter com você. Mas aqui está a revelação final, a mais poderosa de todas. A ideia de Deus não é apenas algo que criamos. Ela é também algo que continuamente recriamos. A cada geração, a cada nova descoberta científica, a cada transformação social, nossa visão de Deus muda. E isso é algo profundamente humano. Não importa se você acredita ou não em Deus como uma entidade real. O fato é que a ideia de Deus continua a moldar nosso mundo de maneiras que vão muito além do que imaginamos. No final, Deus é uma história que contamos sobre nós mesmos.
É uma história sobre quem queremos ser, sobre o que valorizamos e sobre o que tememos. E talvez, ao compreender melhor essa história, possamos não apenas entender o divino, mas também nos entender melhor. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Explore os outros vídeos recomendados, onde continuamos a desvendar os mistérios da fé e da história. E lembre-se, a jornada para compreender Deus é, acima de tudo, uma jornada para compreender a nós mesmos.